Oi, sexto ano, tudo bem? Agora a gente vai para a apostila de geografia, a gente vai fazer a correção agora das páginas 19 e 20, tá bom? Então a gente vai olhar lá a relação e as definições, né, de cada termo que a gente estudou falando do nosso planeta, tá? Falando da crosta terrestre, da litosfera, das placas e tudo mais, tá bom? Então, os movimentos no manto terrestre de material ascendente e descendente que ocorrem por causa de altas temperaturas lá do interior do nosso planeta são chamados de correntes de convecção, tá? Por que correntes? Porque elas ficam dessa forma, eles ficam girando, girando, girando e no decorrer dessas correntes acontecem os movimentos, né, no nosso planeta, os movimentos das placas tectônicas, tá bom? A segunda lá, corresponde à camada sólida e externa do planeta, constituída pela crosta e por parte superior do manto rígido, que é onde a gente mora, que é onde a gente planta, onde a gente tira os minerais e tudo mais, é a litosfera, tá bom? O próximo. São constituídos pela combinação de diversos elementos químicos, geralmente formados por processos inorgânicos, naturais na crosta terrestre, são os minerais. Depois, conjunto de minerais ou massa de um único mineral agrupado, né? Quando agrupa vários minerais em um único só, apenas em um só, vários se juntam, né? E se tornam único, são chamados de rochas, tá? Que a gente já viu lá, as magmáticas, as metamórficas, as sedimentares, tá bom? Depois tem lá, porções nas quais a litosfera está dividida e que se movem impulsionadas pelo calor existente no interior do planeta. São o quê? As placas tectônicas, tá? O calor é tão grande que forma a corrente de convecção, né? E que faz girar e que faz se movimentar, tá bom? A próxima, região de contato entre placas tectônicas, na qual ocorre a formação de uma nova crosta, levando ao movimento de afastamento entre elas. Então, ó, lembra que a gente falou dos movimentos divergentes e convergentes? No movimento divergente, as placas se afastam, né? No afastamento entre essas placas, forma-se uma nova crosta terrestre, tá? Pode ser uma serra, uma montanha, tá? Depois tem lá, limite divergente, né? É a região de contato entre as placas tectônicas onde pode ocorrer a formação de cadeias montanhosas, fundindo parte da litosfera com o manto. Então, aqui é quando as placas tectônicas se chocam, uma se chocam na outra e vai acontecer o quê? Grandes montanhas, altas montanhas, né? Porque o relevo se sobreergueu e com o contato desse relevo por milhares e milhares de anos, essas vão formando as cadeias montanhosas, tá? Então, no divergente, as placas elas se afastam, né? E vai ocorrer o quê? A nova formação de uma nova crosta terrestre nessa região onde ela se distanciou uma da outra, e no movimento convergente elas se chocam, né? Quando elas se chocam, o que acontece? Elas se sobreerguem, elas ficam o local onde aconteceu o choque entre as placas tectônicas fica mais alto, maior, vamos dizer assim, né? E acontece o que? As montanhas, as serras, tá? Depois temos lá a região de contato entre placas com movimentos laterais contrários, que podem ocorrer fortes terremotos. Então, é aquele que uma esbarra na outra, né? Uma esbarrando na outra, pode acontecer os fortes terremotos. Primeiro meteorologista a constatar que os continentes se moviam em relação uns aos outros. Teoria que chamou de deriva continental. Quem foi ele, né? Foi Wegener, né? Foi a primeira pessoa que começou a estudar isso. Depois que ele morreu, outros meteorologistas, né, outros cientistas continuaram o estudo dele.
Bloco único de terras emersas que se fragmentou há 220 milhões de anos. Pangeia, que era o único bloco continental. Tipo de rocha formado por sedimentos que foram transportados de diferentes maneiras, de rochas ou de terrenos pré-existentes até um lugar de acumulação. Rochas sedimentares, né? A rocha sedimentar ela é o acúmulo de muitos sedimentos, muitos tipos de poeira, de rocha, né? Que é transportado e ela se acumula em um determinado local, onde vai dar o quê? A ocorrência da rocha sedimentar. As rochas aqui que se originam da solidificação do magma, ou seja, do núcleo da Terra, onde o magma ele sai, né, pode ser em forma de vulcão, tal, ele pode ser, podendo ser intrusivas quando a solidificação ocorre nas camadas interiores da litosfera e extrusivas quando a solidificação ocorre na porção externa da litosfera, tá? Então, quando eu falo assim, ó, quando a solidificação ocorre na forma externa, é quando o vulcão expele as lavas, né? E acontece o quê? O resfriamento, quando ela entra em contato com a atmosfera e vai formar as rochas magmáticas. Quando elas são intrusivas, é que isso acontece onde? Acontece quando nas camadas inferiores à litosfera, né? Então, nas camadas mais inferiores, então a gente não visualiza, né, as intrusivas, a gente visualiza as extrusivas, tá? Rochas que sofreram modificações em sua estrutura química ou física em razão das grandes pressões e elevadas temperaturas metamórficas, né? Elas se modificam. Então, em constante modificação de temperatura, ela pode ocorrer transformações. Então, elas são as metamórficas, ok? Lá na página 20. A primeira lá. Qual a origem e o significado da palavra litosfera? De origem grega, significa esfera de pedra. Como são formadas rochas magmáticas? Se originam por meio da solidificação do magma. Como são formadas as rochas sedimentares? A gente já tinha falado há pouco tempo. A formação de sedimentos, né? Esses sedimentos são transportados de um local para o outro e ele vai acumulando, né? E, por exemplo, os terrenos mais altos, né? Chove muito, traz para determinado local muitos sedimentos, terra, areia, galho, folhas, né? E com isso vai acontecendo o quê? Vai acumulando e com isso depois de milhares de anos, né? Vai acontecendo o quê? A solidificação de tudo isso e ocorrendo as rochas sedimentares. Rochas metamórficas, a gente acabou de dizer também, né? São aquelas que sofreram transformações ou metamorfoses, né? Que é a mesma coisa que transformação em sua estrutura, né? Por quê? Porque aconteceu uma pressão de temperatura em algum período muito frio, em algum período muito calor, né? Muito quente, então acontece as transformações. Explique a importância das bacias sedimentares para os seres humanos. Representam uma grande fonte de recursos para a humanidade, principalmente pelo fato que nelas são encontrados os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Tá? Então, são nessas bacias, ou seja, nas rochas sedimentares, onde encontramos, né, os combustíveis fósseis. Por que podemos comparar o que ocorre no interior da Terra com a dinâmica da água fervendo no interior de uma panela? Porque a movimentação, em ambos os casos, que se dá por corrente de convecção, as quais ascendem a partir da fonte do calor, o núcleo terrestre ou fundo da panela, para as bordas, onde se resfriam e afundam novamente. Então, a corrente, é o que eu havia dito, a corrente de convecção, né, é a movimentação que faz quando acontece o calor, tá bom? Então, a gente já corrigiu, né, a página 19 e 20, tá?
Esperamos vocês para a próxima aula, para a próxima correção, tá? Até breve.